Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão de sociologia para avaliação diferenciada especial. Aula 1, dia 6/4. É um dos temas bem atualizado, né? No tempo que nós estamos, no período contemporâneo. Então, quando a gente fala de sociologia urbana, a gente pode dizer que é um pensamento, uma corrente, né, de pensamento americano. Na verdade, no final do século XIX para o século XX, as transformações industriais, o desenvolvimento do capitalismo trouxeram muitas mudanças na vida da cidade. Que mudanças são essas? Justamente devido a essas mudanças e alterações profundas, alguns teóricos e intelectuais começaram a estudar e tratar sobre a vida da cidade. Aula 2, dia 13/4. Redes e sociedade. A internet criou um novo espaço para o pensamento, para o conhecimento e para a comunicação. É claro que ao longo do século XX, por meio do rádio, da televisão, do cinema, mas nada se compara com a internet nos últimos 20 anos. Há mais de 30 anos atrás, o canadense Marshall McLuhan, um dos principais repercussores da teoria da comunicação, formulou o famoso conceito da aldeia global. O que é a aldeia global? Representava a transformação do mundo linear, especializado e visual, criado pela mídia imprensa, no mundo simultâneo e multissensorial, proporcionado pela mídia eletrônica. Antes era uma coisa atrás da outra, uma de cada vez. Hoje é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Na aldeia global, tudo se fala, tudo se ouve. Cada vez mais o mundo está conectado, que permite grandes possibilidades de se comunicar com pessoas à distância. A internet é uma coisa que passou a viver, né, a ser parte da nossa vida. Mas a gente também tem que se preocupar que existem coisas positivas e negativas. Da internet que a gente tem trabalhado, né, que é uma coisa que atualmente a gente tem usado bastante, a gente podemos destacar, às vezes, uma invasão de privacidade, às vezes, uma divulgação de preconceitos sociais, né? Tem coisas positivas também, que oferece agilidade, grande amplitude de conhecimento mútuo, a facilidade de relacionamento, a facilidade de empatia. No período que nós estamos vivendo, também vocês podem perceber que várias coisas positivas e várias coisas negativas também. Na página 50 do nosso livro, também tem um texto falando sobre a aldeia global e um exercício também para ampliar o conhecimento de vocês e o aprendizado. Aula 3, dia 20/4, que é estratificação social. O que significa isso, estratificação social? Nós começamos a falar sobre a nossa sociedade, né? A sociedade em que vivemos, ela é marcada por contradições e desigualdades. Nas grandes cidades, por exemplo, ao lado de mansões luxuosas, encontramos o quê? Favelas e pessoas morando embaixo de viaduto. A todo momento, quando a gente vai a algum estado, ou a gente está passando pelas ruas, ou a gente em algum país, ou assiste na televisão, ou jornal, etc., a gente tem que estar observando essa desigualdade social. Por quê? Nós vivemos, né, portanto, em uma sociedade profundamente desigual. Se quisermos fazer uma descrição desse tipo de sociedade, podemos trabalhar com o conceito, né? Esse conceito que eu falei antes,
que é estratificação social? Vamos estudar principalmente as características e os 3 tipos de uma sociedade estratificada, ou seja, aquelas organizadas em castas, em estamentos ou em classes sociais. No sistema de casta, mesmo usando toda a sua capacidade, empregando todos os esforços ao seu alcance, a pessoa não consegue chegar a uma posição social mais elevada. Ela vai ser sempre aquilo que ela nasceu para aquela situação. Então, ela não tem como alcançar outro, e a gente tem um exemplo muito na Índia, tá? Estamentos representam a estrutura social típica do sistema feudal, né? Estamento ou estados, tá? Tem alguns que a gente pode falar estados também. Típica do sistema feudal medieval, dividida nos estamentos, grupos sociais, onde quase não existe mobilidade social, ou seja, a posição do indivíduo na sociedade dependerá de sua origem familiar. Por exemplo, nasceu servo, morrerá servo. E as classes sociais? É um grupo constituído por pessoas com padrões culturais, políticos e econômicos semelhantes, que parecem muito com a nossa sociedade atual, né? De acordo com a teoria de Karl Marx sobre as divisões da classe, em toda a sociedade capitalista existe um grupo dominante, responsável por ditar os padrões vigentes daquela sociedade, além de influenciar o controle do Estado, direta ou indiretamente. Aula 4, dia 27/4. A vida da metrópole e a sociabilidade urbana. A vida na metrópole que vamos falar é um objeto de estudo do sociólogo George Simmel, que nasceu em 1958 e faleceu em 1918. E também passei para vocês um vídeo da sociologia animada, um link para você estar também assistindo. Quem foi George Simmel? Ele foi um sociólogo alemão considerado o fundador da sociologia formal. Seu principal objeto de análise não é nem o indivíduo nem a sociedade em si. Ele vai trazer uma reflexão na mudança da mentalidade dos indivíduos quando muda na vida rural para a vida urbana. Vocês sabem que a vida rural é totalmente diferente de uma vida urbana. Quem possui, quem conhece alguém, pode até tá trabalhando, fazendo uma entrevista, buscando informações assim com seus avós, né, com pessoas mais antigas que moraram na vida rural e hoje esteja vivendo na vida urbana, para ver a diferença como é muito grande, né? Das pequenas cidades para as grandes cidades, segundo George Simmel, a vida nas cidades pequenas é um ritmo lento e vagaroso. Existe uma uniformidade de acontecimentos, tanto que o órgão principal é o coração. As pessoas elas vivem muito mais unidas, às vezes uma troca, né? As coisas não têm tanta intensidade, né? Você aproveita muito mais a natureza, o sol, a chuva, né? A plantação. Já na cidade grande, há um crescimento com um ritmo acelerado, frenético, com muitos estímulos, usando mais a racionalidade do que a emoção, como eu falei antes. Nas cidades pequenas, na rural, é bem diferente da urbana. Então, com isso, as pessoas, né, tudo é muito mais intenso. As informações, né, o individualismo, ele não consegue lidar muitas vezes com essas informações, com essa intensificação de informações de vida. Então, na metrópole, sempre foi um local de economia monetária, né, o dinheiro, tudo tem o seu valor. O valor não é pautado nos valores emocionais, como na vida rural.
Muito pelo contrário, na metrópole, as relações são individualizadas e a economia monetária é utilizada mais, né? E a razão é muito mais utilizada do que na emoção lá na vida rural. Concluindo, o indivíduo da metrópole se torna uma pessoa com caráter blasé. O que é isso? É uma atitude com sentido assim, mais enfraquecido por excessos de coisas que a pessoa fica muito mais insensível, muito mais indiferente, devido até seus próprios sentidos, devido aos seus estímulos nervosos. Queridos alunos, deixei uma frase para vocês. Você não pode controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não ser reduzido por eles. Maya Angelou. Continue estudando, apesar das circunstâncias.